Fala, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo a gente, seja muito bem-vindo ao Pod Premium. Hoje eu tô aqui com uma equipe de peso, né? Eu tô aqui com Rodrigo de Paula, meu sócio. Seja bem-vindo, Rodrigo. Essa mesa tá pesada, hein? O quê? Tô aqui com Lucas Borim, tô aqui também com Bruno Faile. Então sejam todos bem-vindos e vamos conversar com esse time de peso aqui. Vamos falar de modelo de negócio, de finanças, vamos falar de implantação, vamos falar de operação, vamos falar de tudo sobre o modelo de negócio Bottom Premium, que é o melhor modelo de negócio existente hoje no Brasil. Rodrigo? Bruno, nosso diretor de implantação, ele tem experiência, know-how, alguns anos aí de franchising. Muitas pessoas, ao fazerem a aquisição de uma franquia, têm dúvidas de o que é implantação. Como funciona o processo de implantação? Explica pra gente, pra quem ainda não sabe ou não passou por esse processo. Eu sou totalmente apaixonado pelo processo de implantação, exatamente pelo nome, pelo processo, né? Então são várias tarefas, pode até assustar um pouco, né, o franqueado que acaba de ingressar, porque vê muitas tarefas ali que precisam ser executadas, porém é totalmente tranquilo, né? É tudo muito bem explicado, é tudo muito bem alinhado, todo o suporte da franqueadora. Então a gente sempre está ali com o franqueado fazendo todo o acompanhamento e aí eles percebem que não tem nenhum segredo realizado. Não tem mistério. Não tem mistério algum, né? Apesar que é um momento bem importante, assim, né? Muito importante. Depois que o franqueado assinou COF, contrato, efetivamente ele se tornou um franqueado, agora começa a próxima etapa de implantação. Exato. São quantas etapas, falando de Bottom Premium, Bruno? Atualmente nós temos 79 tarefas, dividido em 7 etapas. Porque, como eu disse, às vezes assusta, né, pela quantidade, mas é tudo muito tranquilo. Então a gente categoriza em 7 etapas e as 79 tarefas. E a gente vai tendo assim, um andamento muito bacana de suporte com o franqueado, fazendo acompanhamento de tudo ali. Então, teve a assinatura do contrato, e agora? O que eu faço? Uma coisa bacana que é feita na Bottom Premium, que é explicar para o franqueado também um pouco do franchising. Né? Legal. Explicar como que existe o funcionamento da franqueadora, existe ali depois o funcionamento da unidade, porque o franqueado ele acaba adquirindo um modelo de negócio que ele não sabe como que ele vai atuar. E aí, então, a gente tem uma preparação ali, né, uma reunião inicial e depois para tratar todas as tarefas, aí, essas etapas. E a gente divide, a princípio, né, fala da primeira e da segunda etapa, que é ali o comecinho, a escolha de ponto, a abertura de empresa. Nós temos um suporte completo para assessoria de contábil, né? Assessoria para abertura de empresa. A escolha de ponto é fundamental, né? Um dos pontos importantes ali que nós damos toda a orientação, Exato. Suporte. É muito, às vezes, determinante para o sucesso do negócio. Né? Então a gente transporta esse know-how na experiência que nós temos de boas escolhas de bons pontos, né? Exato. E tem Começa por aí. E tem o comitê, né? É uma reunião que é realizada ali dentro da franqueada, da franqueadora, com o comitê, onde várias pessoas ali com suas experiências, né? De decisão de ponto, de arquitetura, de local. Então, é feita essa análise para dar a melhor opção de ponto para o franqueado. Né? Custo-benefício. Exato, né? Porque são analisados diversos fatores ali, entra a questão de negociação. Então, é um suporte muito bacana, né? Já inicial com o franqueado que acabou de ingressar. Depois entramos na parte da segunda etapa, que fala exclusivamente da arquitetura, né? Nós temos projeto arquitetônico. Temos por sinal, nosso projeto é lindo, né? Maravilhoso. Nós temos uma arquiteta homologada, que é a Luana. Eu sou muito suspeito para falar dela. Ela é uma excelente profissional. Ela consegue pegar ali um imóvel que a gente não vê, às vezes, né? No nosso ponto, que não somos técnicos de arquitetura. E ela consegue fazer, assim, um projeto maravilhoso para o franqueado. E ela não só entrega, esse é o projeto, porque temos algumas coisas ali que precisam constar, né, na arquitetura, mas ela acaba dando uma personalidade, porque ela mostra para o franqueado, o projeto ficou assim, apresenta o 3D para o franqueado, né, para ele já visualiza. Então é muito bacana esse processo. Depois entra na parte de obras. A parte de obras vai acontecendo ali e a gente vai tratando várias demandas internas na franqueadora. Entram várias reuniões com o time
uma coisa muito bacana da Botopremium também é o envolvimento do time de suporte da franqueadora. Porque às vezes é muito comum uma única pessoa de implantação dar o suporte do começo ao fim. E não cria aquele ponto de conexão que a gente sempre fala, né, Manuel? Sim. Da franqueadora tá próximo, de fato, com o franqueado. Uma característica da Botopremium é que ensina quem faz. Ou seja, alguém que é especialista na área e alguém que tem autoridade sobre o assunto. Porque, em tese, uma pessoa que lê um manual, que tem um conhecimento, ele poderia dar um treinamento, mas nós temos como valor que quem vai dar o treinamento para o franqueado é alguém que domina aquele departamento, Exato. aqueles temas, né? Então ele vai ter acesso a um profissional de alto nível que é especialista e vai orientá-lo em cada passo a passo ali no processo de implantação. E aí é esse contato, né, Bruno? Exato. São várias pessoas envolvidas nesse processo. Sim, entra todo o time de marketing, time comercial, time de compras, todo o suporte mesmo para criar exatamente esse ponto de conexão com o franqueado e já se aproximar ali, porque aí vai ser uma jornada muito bacana, né? Que aí o franqueado vai tendo muitas reuniões, muitos encontros, né? Com a nossa equipe e tudo vai se transformando na parte, assim, gostosa, porque ninguém gosta de processo. Já acha que... Você comentou, você fez um comentário interessante, que é uma parte tranquila. E é simples, e tem etapas, e tem fases. Mas para o franqueado, vamos colocar... Eu já fui franqueado. Quando você assina a COF, o contrato, você faz o Pix ali da taxa de franquia. Meu Deus, já bate aquela ansiedade. Você está investindo num projeto, num sonho. Muitas vezes, você está investindo em algo que você ainda não tem domínio, você não tem conhecimento. Você está pisando, apesar que você faz pesquisa, você vai ver várias opções, mas bate aquele medo, aquela incerteza, às vezes aquela insegurança. Realmente é simples para nós, mas é um momento muito sensível para o franqueado. Sim. Eu falo sempre que é um momento que a gente precisa cuidar com todo o zelo. É a porta de entrada, o primeiro relacionamento, que tem que começar muito bem. Por isso nós nos dedicamos com excelência a esse processo de implantação. E eu vou puxar a sardinha para o Bruno, nosso diretor de implantação, operações, e é um cara que tem domínio desde o processo de formatação, né? Tem know-how de formatação, que é pegar um negócio e transformar ele num modelo de franquia. Então o Bruno consegue transformar um negócio desde a formatação até a implantação e depois na operação, que é ver a roda girando, a coisa acontecendo, né? Exato. Então é um momento que às vezes o franqueado fica ansioso, Bruno? Muito. Fica nervoso? Muito. Fica estressado? Muito. Dinheiro saindo, Não. obra acontecendo, é pedreiro, é marcenaria, são tantas, contratação de time. Quem já montou uma empresa sem ter esse apoio e suporte, sabe o que eu estou falando? É muito estresse. Quando você tem o apoio de uma equipe, né, especializada, estou dizendo que vai ser mamão com açúcar, mas você tem um respaldo maior de todo um time ali para te dar essa orientação. E é por isso que é bacana o franchising, porque você tem o apoio, você sabe o começo, meio e fim para fazer exatamente todo o processo que você precisa para abrir a unidade, né? Então você tem o apoio da franqueadora a todo momento, não fica no escuro. Então é muito bacana, exatamente por causa desse processo de implantação mesmo. E aí nisso o franqueado vai estar acostumado a utilizar nossas ferramentas. Nós utilizamos as melhores ferramentas que existem hoje no mercado, voltado para o franchising, né? Onde a gente consegue acompanhar toda a jornada do franqueado. De forma automatizada, online, tempo real, Exato. né? Toda a documentação, registro, isso é super importante. E sabe o que é mais legal? Quando a gente entra para a operação, né? Depois que a gente implanta e a gente entra na operação, o que é que eu acho mais legal? É que as pessoas que dão suporte para os franqueados, elas já operaram franquias. Elas já operaram, inclusive, unidades nossas. Né? Então, como o Rodrigo falou lá no início, não é uma coisa que... tem um aventureiro lá que lê o manual e vai ensinar uma coisa que está escrita. Poxa, se for para ler o manual, o próprio franqueado vai ler. Né? Então, se a gente olhar para a nossa realidade, a Jaque, que cuida do marketing, ela tem 2 unidades Botopremium. Né? Ela opera a unidade, ela sabe como opera. Ela já foi regional nossa. Né? Então, quando a gente olha para a Janaína, é uma pessoa que já operou muitas unidades, inclusive. Né? Quando a gente olha para a Rafa,
ela se destacou por ser a gerente com mais resultado em uma unidade Botoprêmio, né? Então, a gente tem pessoas dentro do time que vão ensinar o franqueado, mas elas vão ensinar o que elas já fizeram na prática, e não o que elas leram no manual. Elas pegaram o que tinha no manual, botaram em prática, tiveram resultado, agora elas estão ensinando, né? Agora elas estão mostrando para o franqueado qual é o caminho. Então, isso é que eu acho muito importante, né? E todo mundo precisa saber disso, porque não adianta você pegar um manual, vai te entregar um manual, Borim. Ó, abre aí uma Botoprêmio, ó, lê isso aqui, é a mesma coisa do que eu botar uma pessoa para dar suporte pro Borim, que vai ler o manual para falar ele o que tá no manual, né? Essa parte do mapeamento ela é muito importante, principalmente porque não tem novidade para nós. Sim. Tudo de problema que poderia ser num processo de implantação que o franqueado poderia sentir, já foi mapeado, já foi organizado. No processo de operações também, principalmente por pessoas que já estiveram dentro das operações, trouxeram esse conteúdo para nós, foram refeitos, mapeados, organizados. Então, é muito bacana quando você tem alguém dando esse tipo de suporte para que você consiga, por mais que o processo de implantação seja um processo ali que você tem um desgaste inicial, mas você sabe que qualquer ligação que você fizer, você vai ter o resultado da informação que você busca. Então não tem nada que não tenha mapeado ou que não tenha uma resposta já da nossa parte para como organizar. Legal. E aí entra na parte que é mais interessante, mais instigante. Tem essa parte de estrutura, projeto arquitetônico, obra, etc., que é muito, muito bom também. Mas e quando entra na parte de pessoas, Bruno? Porque essa estrutura não roda sozinha, né? Você precisa ter gente. E entra na parte de contratação. Não só contratar, né? Hoje é um desafio para qualquer negócio atrair, treinar, reter e revelar, ou seja, formar pessoas. Nessa parte, como é que funciona, Bruno? Muito bacana também, porque nós temos um suporte também um suporte do nosso fornecedor, né, a Ative Job, que faz também ajuda o franqueado. Caso o franqueado queira, né? Precise. Então, ali, desde a seleção, faz essa ajuda. E depois disso, é todo o papel da franqueadora em fazer a capacitação, em treinar. Então, tem uma jornada também de treinamentos antes da inauguração da unidade. E uma coisa muito bacana é que ficamos 2 semanas em treinamento antes da semana de inauguração. Por quê? Porque não adianta a gente ter um treinamento reduzido, chegar ali fazer uma semana de inauguração, porque são muitos sistemas. Então, e isso começa a ficar tudo simples por causa do treinamento que a gente realiza. Então, temos ali uma capacitação desde do franqueado e a equipe do franqueado. Então, é muito legal também essa jornada aí que a gente fala do cronograma de treinamento. Até o grande dia, né? Exato. Que é o dia da inauguração. Docinho, champanhe, família. É o momento, o ápice de todo o processo de implantação. Sim. É o dia da inauguração. E legal também que a gente tem um POP, né, da inauguração, passando todas as diretrizes de parcerias comerciais, de parcerias com influenciadores. Então, cara, é muito legal, porque a franqueadora passa... Eu costumo dizer que, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Sim, porque, às vezes, o franqueado ali na correria do dia a dia, né, dessa jornada de implantação, às vezes acaba não parando para pensar. E a gente entrega os mínimos detalhes. Por isso que são 79 tarefas. Perfeito. E por isso que é muito bem detalhado, exatamente para não passar. Então, tem todo a organização ali da inauguração para fazer o evento, para fazer a tratativa dos leads. A inauguração, a gente está presente também. Exato. Até na inauguração, a gente não deixa que você inaugure sozinho. Regional vai estar junto, validando todo o treinamento que foi dado, auxiliando, capacitando, fazendo os checks ali, justamente para que o sucesso da inauguração ela perpetue para os meses seguintes. Eu falo sempre que existe uma diferença de abertura e inauguração. A abertura é passar a mão na chave, está aberta a unidade. Inauguração tem a parte que eu falo do docinho, da champanhe, do social, mas tem meta. Tem vendas, tem que faturar. Afinal de contas, daqui em diante, agora que foi inaugurada,
tem muito boleto para pagar, agora a gente tem que faturar. Então existe meta de inauguração, né? Existe bonificação para a equipe, porque a gente quer chegar chegando, já impactando no marketing, mas também trazendo receita, trazendo faturamento para dentro da unidade. E aí começa essa jornada maravilhosa que inaugurou, passou essa fase de implantação, essa festa, agora é hora de fazer acontecer, né? Sim. Exato. E outra coisa bacana também é o acompanhamento inicial logo após a semana de inauguração, né? É um acompanhamento muito próximo do franqueado, como se fosse realmente um berçário, né? Que a gente costuma falar, porque a equipe vai se acostumar ainda com todos os processos, então não inaugura, tchau, obrigado. Não, a franqueadora a todo momento está ali até realmente passar a evolução dali da jornada da unidade junto com a franqueadora. Até o seu ramp-up, né? Até ela atingir o seu ponto de equilíbrio, a gente vai estar acompanhando para e passo ali a operação. Sim. Bacana. Legal. E eu acredito que tem um tema, Rodrigo, aqui, que é um tema muito importante, mas que pouca gente quer falar sobre o tema, né? Eu acho que por isso que esse cara tá aqui, né? O Lucas aí, que é especialista em finanças, né? Lucas, e falando de Bota Premium, do modelo de negócio Bota Premium, olhando para resultado, olhando para o financeiro, olhando pro que o investidor vai ter acesso, né? O que você poderia falar mais sobre essa parte aí da Bota Premium? Acredito que a Bota Premium, um dos grandes motivos de eu aceitar o desafio foi a hora que eu olhei o modelo de negócio, olhei aonde a gente quer chegar, isso me fez encantar bastante. É um modelo muito bem mapeado, que o mapeamento bem feito traz os custos bem abaixo, um custo bem seguro, bem tranquilo, para que você consiga ter escalabilidade do seu negócio. Então ele acompanha, as receitas elas vão escalonando e os custos eles vão ter pequenas variações, o que faz com que a última linha, que é o que todo mundo espera ali, ela seja ainda melhor, né? Então eu acredito que a Bota Premium teve essa felicidade de um mapeamento muito bem feito, muito bem estruturado, com uma equipe que te dá esse suporte, porque eu posso ter custos fixos e variáveis que não sejam de alto valor, mas eu preciso também, em contrapartida, ter uma equipe de vendas muito forte. E isso aqui é um grande know-how que está no DNA nosso, das pessoas que compõem aqui, também que fazem desde o ramp-up inicial, até mesmo com a consolidação da empresa ao longo dos seus meses. Sim, legal. E é incrível que, partindo do que você falou aí sobre o modelo de negócio, a forma como ele foi construída, né? E se encaixa muito bem quando a gente olha para uma unidade nossa, né? A gente tem uma unidade de 30 metros quadrados que faz 300 mil de faturamento, com 4 funcionários, né? Então, isso só comprova o que é falado no modelo de negócio, só comprova a tese, né? Na prática ali, tá funcionando, tá rodando. Tem operações de 150, de 180, de 200, sim. Né? Que operam no mesmo sentido e com custo baixo. Exato. Faturamento expressivo, né? E, consequentemente, um resultado de lucro, né? maior do que a média do mercado, né? Com certeza, com certeza. É um negócio de muito, muito impacto financeiramente. A hora que a gente entra na parte de números e de simulação de números, né? Que é feito no processo de expansão ali junto com o pessoal, a equipe de comercialização das franquias, eles fazem esse processo de simulação. E é bacana que você tem a possibilidade de entender até onde eu posso chegar. Às vezes as pessoas, elas querem ter um negócio, mas elas não entendem aonde eu posso chegar. Então ali a gente começa mostrando, eu tenho unidades que faturam 100, 150, 200, 300 e olha como é que funciona a estrutura financeira sua com esse crescimento, ou se você se sentir confortável em manter nessa faixa de faturamento. Modelo de negócio é rei. E nós temos hoje o melhor modelo de negócio do mercado. Temos. É o melhor modelo de negócio. Quando você não tem um bom modelo de negócio, você coloca você faz altos investimentos, você coloca as melhores pessoas, aplica todas as técnicas, mas na última linha o resultado não é tão satisfatório. O nosso modelo de negócio é o melhor e é o mais inteligente. Quem está há mais tempo na estética sabe desse movimento. Há 10 anos atrás, talvez um pouco mais, quando surgiu todo esse movimento da indústria, né, da estética, que é um negócio que faturou no ano passado mais de 70 bilhões e cresce a 2 dígitos ao ano, é impressionante, né? É um caminho sem volta. Existiam clínicas de estéticas com 10 salas,
muitos profissionais, 1 milhão de equipamentos, de tecnologia, ou seja, um CAPEX muito pesado. Sim. E também um OPEX muito pesado. Então, esse foi um movimento. Um outro movimento da estética, empresas de monoprodutos, um único procedimento. Nosso modelo de negócio, ele pegou o que é o filé mignon do facial, o filé mignon do corporal, numa estrutura de 30 metros quadrados. Ou seja, a gente tem um CAPEX menor, muito menor, um OPEX infinitamente menor e um resultado na última linha, lá no bottom line, lá, lindo, né? Exato. Uma outra característica da Botopremium que é interessante a gente mencionar, né, Manuel? A Botopremium fez um movimento inverso do tradicional no franchise. O que geralmente acontece com redes de franquias? Elas começam nas grandes cidades, nos grandes centros, e depois que já expandiu por todas as grandes cidades, médio, grandes cidades, elas vão para cidades pequenas do interior. Interessante. Agora há pouco falamos com a Ramires de Araripina, uma cidade de 80 mil habitantes, que fatura 6 dígitos ou mais. É uma rentabilidade absurda, custo operacional muito baixo, uma cidade de 80 mil habitantes. Primeira franqueada, 4 anos, né? Ou seja, uma unidade, um negócio que está com perenidade, alta rentabilidade e numa cidade pequena. Então, grande parte da nossa rede opera com sucesso em cidades pequenas, provando que se esse negócio ele é bem sucedido numa pequena cidade, imagina quando você tem uma população maior, ou seja, um potencial de público consumidor maior. Então, o nosso modelo de negócio é muito campeão. É campeão. Eu acho que essa validação numa cidade pequena de estudo do modelo de negócio, do mapeamento dele como em si. Tem um porquê do cliente estar lá, tem um porquê de a gente atender da forma como a gente atende, como a gente fala. Tudo isso vai impactar diretamente financeiramente. Todos os processos, tudo que é feito dentro da empresa, a gente transforma em números por trás. E é onde a gente conseguiu ter esse sucesso de testar em cidades pequenas e entender que o modelo de negócio ele ainda é incrível em cidades pequenas. Então, realmente, cidade grande aí é uma oportunidade para quem estiver pensando. Tá crescendo. Exatamente. E, pessoal, eu acredito que a gente teve aqui vários insights, né? Várias informações bem precisas e importantes sobre o modelo de negócio da Botopremium. Eu acredito também que quem está assistindo a gente, inclusive, pegou muita coisa e tá vendo valor em muita coisa, e a gente tá contribuindo de alguma forma com esse conteúdo que a gente tá gerando aqui, né? Passando conhecimento do Bruno na implantação, na operação, do Lucas na parte financeira, do Rodrigo na área comercial, área de gestão, minha também ali, operações, marketing, tudo mais. E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje, né? Do Rodrigo, do Lucas, do Bruno. Agradecer mesmo a presença, o tempo disponibilizado de vocês para estar aqui hoje contribuindo, passando o conhecimento para quem está lá em casa assistindo a gente. E você que está em casa, fica ligado porque o Botopremium vai trazer mais episódios como esse, trazendo muito conteúdo com gente de peso, gente de conhecimento, gente que tem muito know-how para passar para você que está em casa vendo a gente, né? Dedicando também o seu tempo a assistir aqui esse podcast e aprender. Então teremos outros episódios lá na frente e eu aguardo vocês no próximo episódio.